Glória a Deus. Tome o seu lugar. E eu convido, vamos orar, sentado mesmo, fica à vontade. Faça a sua oração a Deus, para que Ele nos abençoe na palavra agora, que nós possamos ouvir com o nosso coração aberto, né? O ouvido, ele sempre está atento, está ouvindo, não é? Mas o nosso coração aberto. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos como igreja, celebrando, atuando, fazendo a Tua obra. E que o Senhor nos abençoe agora com a Tua palavra. O Senhor fale conosco, fala a cada coração, a cada família. Pai, desde o menor até o maior, que o Senhor possa trabalhar em nós. E nós queremos realmente crescer cada dia mais, Senhor, na Tua palavra. E é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Peço perdão por estar meio tossindo, mas ainda não melhorei, mas vou melhorar. Eu me lembro desde há uns anos, não é muito tempo atrás, mas uns anos atrás, eu me lembro quando eu me aventurei a aprender a dirigir. Não é? E eu não sei se você já teve essa experiência, a dirigir carro, mas eu acredito que a minha maior dificuldade para dirigir o carro foi saber controlar a embreagem. Eu não sei se você também passou por isso ou teve esse problema. Para quem dirige, sabe o que é uma embreagem? O que é uma embreagem? É um negócio, né? Legal, a boa explicação aqui, eu gostei da explicação. A explicação aqui foi boa. É um negócio que dá trabalho, e dá mesmo, dá muito trabalho. Alguns já aprenderam a controlar bem a embreagem, aprenderam a dirigir, né? Mas, para mim, foi muito complicado entender essa questão de embreagem. Tentava colocar a marcha e a marcha não funcionava. Tinha hora que quase que ia com força para tentar fazer a marcha entrar e não entrava, não é? Mas você precisa aprender a controlar o pedal, não é? Agora, alguém saberia mais ou menos como a embreagem funciona? Eu garanto que quem é caminhoneiro, aqui temos alguns caminhoneiros, esses são expert, não é verdade ou não? Caminhoneiro é expert de embreagem, porque esse no meio da estrada quebrou alguma coisa, o cara tem que saber. Esse conhece mais. Alguns que trabalharam com mecânica ou que gostam de carro conhecem. Mas eu vou tentar aqui explicar de uma forma muito simples como funciona uma embreagem. Eu não entendo muito bem de embreagem, ok? Mas trabalhei uma época como comprador numa grande empresa de São Paulo e eu era obrigado a entender um pouco de embreagem porque nós comprávamos peças, por exemplo, para empilhadeira. E uma das coisas que acontecia muito era essa caixa de embreagem, que era muito complicada ali neles. Mas a caixa de embreagem é o sistema ou equipamento localizado entre o motor e a caixa de câmbio. Então, a embreagem não é a caixa de câmbio, é uma parte dela. Ok? O câmbio, ou seja, a caixa de câmbio que é responsável para transmitir a força do motor para a caixa de câmbio. Então, imagine aí que você tem a embreagem nesse meio, não é? Entre o motor aí e o sistema de transmissão, a força do automóvel. Para engatar a marcha, você não simplesmente fala, eu estou na primeira marcha, ou eu vou sair, eu engato a marcha de qualquer jeito. Eu tenho que pisar onde? Na embreagem. Automaticamente, o disco que está no meio entre o motor e o sistema de transmissão ali, a caixa de câmbio, que é onde faz a troca, aquele disco ele está ali girando, ele está, só que não é um engate, ele propriamente faz a pressão. Então o disco, quando você aperta, ele solta, ele fica desengatado. Bem simples, eu estou tentando explicar, não vou ir em termo técnico. O motor continua funcionando, e a engrenagem, ou seja, ela precisa fazer mudanças de força, você vai sair na primeira, o carro vai começar a andar, você precisa pisar na embreagem e colocar uma outra marcha para andar. Quem andou de bicicleta, aquela que muda a marcha, entende que você precisa cada vez andar mais rápido e certas marchas são muito pesadas, são só para arranque. E à medida que você vai pisando, ele faz desconecta o motor para dar o espaço para você colocar uma segunda marcha e o disco ele fica ali no meio, ele faz a pressão para que
o motor encaixe, vamos dizer, a sua potência e a marcha ande. Então esse é o grande problema. Então as pessoas vão controlando. Deu para entender bem como é que funciona a embreagem? Ficamos todos mecânicos aqui, ok? E existem 2 pontos que a embreagem deve estar. Quais são esses pontos? Engatado, a marcha, não é? Ela tem que estar engatada ou desengatada. Esses são os 2 pontos, não tem outro. Então você ligou o motor, se a marcha não está engatado, você é obrigado a engatar uma marcha. Vai pisar na embreagem, vai fazer essa conexão e aí o carro começa a andar. Mas algumas pessoas, elas conseguiram descobrir um terceiro ponto para essa marcha aí, não é? Elas, literalmente, o que nós conhecemos no Brasil é de fritar a embreagem. Não sei se você já ouviu esse termo. Fritar a embreagem é quando você, por exemplo, está num morro e você quer controlar o carro na embreagem. Ou seja, aquilo não desconecta, mas o giro vai desgastando o disco. E para quem tem disco, tem um carro, o cuidado com o carro deve ser muito, porque aquele disco continua. Aquilo não é um processo que deve acontecer. Ela ou deve estar engatado ou desengatado. Se você está numa subida, não controle o carro para aquele disco ficar girando lá dentro, porque ele vai desgastar. E vai causar sérios problemas para o carro. Então, quais são os 2 posicionamentos que a embreagem tem que estar? Engatado ou desengatado, ok? A palavra que hoje eu escolhi um pouco para estar introduzindo, e eu quero falar não só nessa semana, mas nas outras semanas, tem a ver um pouco com o que eu já falei outras semanas passadas. Eu falei sobre ser um cristão, ter um compromisso com Deus, mas ser um cristão fervoroso, um cristão fervente. Como você já conheceu vários, ou você mesmo sabe, eu sou um cristão fervente por Deus. Não é bagunça, não tem nada a ver com isso. É cristão que tem queimando alguma coisa dentro dele. Só que, com essa ideia do engate ou desengate, eu quero falar sobre comprometimento. Ou seja, honrar meu compromisso, como ter uma vida realmente comprometida com Deus, e qual é o benefício de termos uma vida assim. Sairmos dessa posição de ponto morto, que agora você sabe, ponto morto é desengatado, por isso que você ouve, deixa em ponto morto, o motor está funcionando, mas o carro não sai do lugar. Há barulho, mas o carro está parado. Segundo o dicionário, comprometimento significa a ação de comprometer com alguém ou alguma coisa. A palavra comprometimento, ela tem origem no termo do latim compromissus, que indicava o ato de fazer uma promessa recíproca. Ok? Estamos falando de compromisso, comprometimento, ok? Por esse motivo, comprometimento é então sinônimo de compromisso e requer responsabilidade da parte de quem se compromete. Exemplo, um namoro é considerado um compromisso. Pelo menos para nós cristãos, a coisa tem que ser. Muitos lugares não é nem namoro, uns dizem que é ficar, né? Apesar que hoje acho que já nem usa mais esse termo. Ainda na minha época, eu lembro que ainda usava esse termo de ficar, né? Não é bem namoro. Então não tinha um real comprometimento, não pode se encaixar aí. O casamento também é um comprometimento. Quando se diz que a pessoa está compromissada, é porque ela estabeleceu o quê? Um compromisso de fidelidade com outra, sob forma de relacionamento, o quê? Amoroso, no caso. Estar engajado, ou o termo engajar-se, originou-se, por exemplo, do francês, que significa dar uma garantia, ou empenhar-se, ou dar-se como caução dessa garantia. Então, tudo que se relaciona com a questão, estamos compreendendo, ok? Comprometimento, compromisso é como um ato, uma promessa recíproca. Então, precisa haver o quê? Um encaixe. Há um engate. Há um encaixar. Ok? Não é compromisso, ok? Com
igreja. Não é compromisso com o sistema religioso que nós estamos falando. Nós estamos falando de compromisso, porque eu não poderia vir aqui, mesmo dando exemplo de carro, falando qualquer outra coisa, nós viemos aqui para aprendermos sobre compromisso cristão. Muitas pessoas, quando falam o termo compromisso, a primeira coisa que vai pensar é sobre o compromisso que a gente tem de vir à igreja. Se ele pôr isso como prioridade, já errou. Compromisso é compromisso. Se eu sou um cristão, eu tenho um compromisso com Deus. O resto é consequência do meu compromisso com Deus. As coisas vão acontecendo na minha vida. E hoje nós vemos muitas pessoas padecendo por essa questão, por não terem um compromisso com Deus. E eu gostaria de ler com vocês, por isso eu não vou correr com isso, e nós vamos dar em algumas semanas, para a gente usufruir o melhor que a gente pode dessa palavra e desse tema, que é um tema tão lindo, e Paulo fala muito sobre isso também, a Bíblia inteira fala sobre essa questão. Se for, por exemplo, o povo de Israel, você vai ver que o próprio Deus falava que o que ele exigia, o que ele queria do povo, um compromisso com ele. Eu fiz o compromisso com vocês, o que eu exijo é que vocês tenham um compromisso comigo. Jesus Cristo morre numa cruz e entrega-se por nós, ele tem um compromisso, ele fez um compromisso conosco. Mas nós, como cristãos, levamos o nome de cristão, mas não temos um compromisso com Cristo. Então, a intenção de quando nós lemos a palavra ou falamos da palavra é para que nós possamos, na nossa mente, pensar, no nosso coração refletir, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida, para que a gente possa melhorar cada dia mais na questão do nosso comprometimento com Deus. E quanto mais a gente se aprofunda e a gente se compromete com Deus, coisas diferentes começam a acontecer na nossa vida. Nós começamos a ter experiências diferentes na nossa vida, é como dirigir o carro. Cada vez que você vai dirigir no carro, você já não pensa mais para trocar marcha. Você não pensa que você tem que trocar a primeira, a segunda. Para iniciante, isso é uma complicação gigantesca. Ai, meu Deus, qual é a marcha que eu coloco agora? Eu vou pegar aquela subida. Ai, Jesus, e agora? Como é que eu faço? Aí evita, dá uma volta para não pegar a subida, porque vai ter que trocar a marcha. É verdade ou não? Acho que foi só eu que passei isso. Então, a grande realidade é que isso se aplica muito na nossa vida com Deus. Porque na nossa primeira experiência com Deus, quando a gente chega e tem essa experiência com Deus, a gente vai começando a desenvolver esse comprometimento com o Senhor, a gente vai crescer. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de um pastor. É de ensinar desde o pequenino, é de ensinar aquele que sabe mais, é de ensinar a igreja. Porque eu precisava de um instrutor para me ensinar. Aqui você tem que pagar um instrutor, como no Brasil. Então é importante que a gente tenha isso no coração. Até aqui está bem entendido, né? Então eu quero que você abra a tua Bíblia num texto, até que a gente já leu, que está em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 25. Só que eu quero ler bem devagar. Porque essa primeira parte nem precisa de muita explicação. Basta eu ler devagar e você com certeza vai compreender muito bem. Colossenses 3, de 1 a 25. Vou só tomar minha água aqui. Quanto você acha? Colossenses. Gente, é um tema fantástico. Todos acharam? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele na glória. Assim façam morrer tudo que pertence, o quê?
a natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas dessas coisas. O quê? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem de quem? Do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é o quê? Tudo em todos. Não sei como está na tua Bíblia. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor, o quê? Lhes perdoou. Que a paz de... Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Perdão, eu comi um versículo aqui. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é quê? O elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam o quê? Agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Não é da boca para fora, é em seus corações. Tudo que fizerem, seja o quê? Em palavra e em ação, façam-no em quê? No nome do Senhor Jesus, dando por meio de Jesus, dele, graças a quem? A Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo aqui esses versículos que eu já li e eu quero ler de novo agora. Geralmente esses versículos são usados separados, mas eu quero, depois de ler esse texto todo, eu quero que você ainda perceba o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Deu para entender bem? Muito interessante a colocação, porque Paulo está falando para uma igreja. Essa carta aos Colossenses está na nossa Bíblia. E essa carta está para que nós possamos ler e que nós possamos observá-la. E aprender com ela, porque a palavra de Deus, ela nos ensina diariamente. E se nós, isso é muito importante que aconteça em nossas vidas,
que nós possamos fazer uma avaliação sempre, e uma avaliação profunda. E se nós fizermos sempre essa avaliação, não tenho dúvida que sempre acharemos algo que está faltando em nossa vida, e que nós precisamos melhorar sempre no nosso caminhar com Deus. Não há quem não precise melhorar, todos nós precisamos melhorar com Deus. Independente se muitos consideram ter uma vida de sucesso, se muitos consideram ter uma vida boa, se muitos consideram ter alcançado um padrão, se muitos consideram ser conhecedor, não digo só da palavra de Deus, mas conhecedor da vida em si, de uma profissão ou de algo, porque a Bíblia está tratando de tudo. Tudo. Por isso que eu falei que não é um comprometimento com a igreja, porque a partir do momento que eu faço isso, eu me torno um religioso. E a religião foi algo que Jesus sempre bateu muito de frente. Porque a religião, ela não liberta, a religião, ela aprisiona uma pessoa. E há muitas pessoas, por exemplo, dentro da igreja, eu tenho muita experiência com pessoas que passaram pela minha vida. E eu me lembro de uma senhora, uma certa vez em minha vida, ela era uma senhora que mexia com coral na igreja e cantava. Eu era moleque, eu era talvez aí seus 14 anos, adolescente. Eu me lembro dessa irmã da igreja, ela era casada com um irmão, e eu acho que esse irmão, agora eu não me lembro que são tantas coisas, mas ele era algo na igreja, um diácono, alguma coisa envolvida na igreja. Mas só que a esposa desse homem, esse homem é um amor de pessoa, gente finíssima. Homem que servia ao Senhor. Só que a esposa desse homem, que tinha um talento, lógico, ela achava que ela era a única dentro da igreja que tinha esse talento. Aliás, não só dentro da igreja, fora da igreja também. Ela se achava mais conhecedora de todas as coisas. Ela se achava que cantava melhor do que todo mundo. Ela achava que só o que ela falava era o que deveria ser ouvido. E, aliás, coral com ela ninguém queria fazer. Todo mundo saía fora. Porque ninguém quer viver com um tipo de pessoa assim. Eu, principalmente jovem, quando ouvia falar no nome dela, que a gente ia envolver com música, era ela que estava lidando, eu era o primeiro a vazar. Porque eu não estava interessado no conhecimento dela. Eu queria o comprometimento dela com Jesus. Porque pode ser um velho, você atrai uma criança. Quando eu me comprometo com Deus, eu me torno luz, eu me torno alguém que atrai as pessoas para Jesus. E não espanta as pessoas de Jesus. E essa mulher, eu lembro uma vez que aconteceu. Não sei se isso é castigo, se não é, isso não é o caso. Mas eu lembro que houve uma mudança. Porque ela teve, se eu não me engano, foi um derrame. E ela não conseguia mais falar. A igreja inteira foi ajudar, e ela não conseguia. A fala dela era super prejudicada. Aliás, se é uma pessoa que envolve com o canto, ela geralmente sempre estava arrumando sempre alguma coisa. Quando você ouvia algum problema, ela era que estava falando. E eu lembro que foi um momento de paz. Sabe o que eu ouvia de muitas pessoas até dentro da igreja? Deus fez, ou é o castigo de Deus, graças a Deus agora está em paz. Mas uma coisa certa que aconteceu, uma coisa certa, que houve uma paz, houve. Coitado daquele irmãozinho que teve que sofrer, mas pelo fato dela não falar, pelo fato dela ter ficado quieta, e pelo fato dela ter, ficou até engraçado, porque ela tentava se comunicar, ela já não conseguia mais falar o que ela queria tanto falar. E estar, por exemplo, encaixado ou engatado nas coisas de Deus. Você vê ali um casal, o irmão, marido, nota 10, né? Gente boa, fazia tudo, corria para lá. E a esposa sempre ali fazendo coisinha na igreja. Agora outra coisa. Estar desengatado, por exemplo, em ponto morto, que agora vocês sabem o que é. Então esse termo já não é mais estranho para nós. É quando nós precisamos estar sempre atentos quanto à nossa vida com Deus, buscando aprender a sua vontade, porque se não estivermos assim, a gente está desengatado. A gente está desconectado com o motor.
Presta atenção. E apertando o pedal da embreagem. O motor está funcionando. O motor está com seu barulho na potência. O que acontece quando você acelera com o motor desengatado? Com a embreagem desengatada? Só tem barulho. Consome combustível? Consome. Há muitas pessoas dentro da igreja que estão fazendo barulho, mas não estão engatados. Estão gastando combustível e suas forças, mas não tem produção. Não há produção. E nós precisamos aprender que esse é um ponto dentro do nosso caminhar com Deus, que nós podemos considerar, por exemplo, como uma zona de conforto. Há tantas posições dentro da nossa vida como cristãos dentro de uma igreja, ou dentro da nossa vida, porque eu não estou falando só de igreja. Mas há tantas coisas na nossa vida que a gente está numa posição de conforto para a nossa vida do dia a dia. Irmãos, isso é vital. Isso é vital para o nosso andar com Deus. Exemplo, quando eu era garotinho, eu me lembro de ir nos carros, eu ficava esperando meus tios chegarem. Eu lembro do tio Vanderlei, quando ele chegava com aquele Chevette vermelho. Lembra do Chevette vermelho? Ele encostava o Chevette vermelho, o que eu queria fazer? Me dá a chave. Que chave? Não dou nada, só abre o carro para você. Eu queria ir no volante e ficar o quê? Dirigindo. Aí eu ia para o volante, sabe o que eu produzia? E ficava igual a Aninha, dirigindo. Mas o carro não saía do lugar e era complicado. Mas na minha cabeça, eu como uma criança, eu achava que eu estava, na minha imaginação, viajando naquele carro. E há muitos cristãos na sua vida com Deus. Existe uma canção, a canção é de 1887. E a canção diz assim: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Aí o refrão diz: descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando aonde? No poder de Deus. Há muitas pessoas, não sei se você conhece essa canção. Conhece essa canção? Que consolação tem meu coração. Minha voz está linda, né? Tem meu coração descansando no poder de Deus. Acho que é do cantor cristão até essa música. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços de meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Cantei muitas dessas canções. Uma das canções, por exemplo, dos Estados Unidos, mais cantadas nas igrejas tradicionais. Só que essa é uma canção interessante, porque muitas pessoas levaram essa canção a peito. Não entenderam a mensagem da canção, porque depois ela tem as suas estrofes, e uma das últimas ela fala assim: luta sem cessar, eu hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Mas a gente fica só cantando o coro. Descansando, descansa nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Muitas pessoas já fazem anos que estão como essa música, cantando essa música e estão descansando. Mas não é o que essa música quer dizer. A música diz que descansar é exatamente nesses momentos de dificuldade que a gente tem. E não falta momento de dificuldade na nossa vida. Descansar em Deus é confiar que Ele cuida de nós. E por isso que usa-se o termo, por exemplo, na igreja, até de estarmos convencidos de alguma coisa, mas não sermos convertidos com o nosso coração no Evangelho. Porque nós descansamos. Talvez descansamos em Deus, porque Deus ele tem a obrigação de fazer algo para nós.
Descansamos, porque se eu venho na igreja eu sirvo a Deus, por isso eu já falei, igreja, já vamos tirar essa primeira equação fora. E é interessante o que Paulo está querendo dizer nesses versos que a gente falou. O mundo ele é muito difícil, as situações são alarmantes e nós devemos sim descansar no poder de Deus. Mas nós devemos descansar nos inclinando no poder de Deus, nas mãos de Deus e descansando nele. Mas esse posicionamento de nós estarmos descansando em Deus é nós avançarmos e não pararmos ou irmos para trás. Então eu descansar em Deus é colocar a minha confiança nele em todo o tempo. Mas eu continuo não só com o barulho do motor funcionando, mas a minha embreagem foi acionada, a minha caixa de câmbio conectada, marcha engatada e eu estou na velocidade, talvez ainda na primeira marcha. Há um livro que eu comprei de um pastor americano chamado Mark Batterson. E ele diz no seu livro o seguinte, um trecho muito interessante. O livro chama Comprometido no Brasil. E em inglês o tema é muito legal. Chama All In. No Brasil recebeu a tradução, se todos dentro, né? É tudo dentro. Então, comprometido. Eu estou engajado. Está entendendo a lógica? E ele usa algumas histórias interessantes. E uma delas é o seguinte. Há mais de um século atrás, um grupo de vidas corajosas ficou conhecidos, por exemplo, como missionários só de ida. Você já ouviu falar desses missionários? São muitos homens de Deus que a gente tem. Tem histórias belíssimas. Aliás, a gente viu agora homens de Deus também entregando caixinhas, que estão fazendo história. Para crianças. Vê como a história de Cristo, quem está engajado na obra de Deus, é produzir velocidade, é produzir resultados. E ele diz o seguinte, esses homens, eles recebiam o nome de missionários só de ida. Eles compravam bilhetes das suas viagens apenas de ida para o campo missionário, mas não bilhetes de volta. Em vez de malas, eles arrumavam seus poucos pertences que tinham e colocavam eles em caixões. Caixão mesmo, para morto. Quando o navio deixava o porto, eles acenavam, despediam de todo mundo, das pessoas que eles amavam e de tudo que eles conheciam. Eles sabiam que nunca mais, provavelmente, voltariam para casa. Há muitos homens de Deus. Por exemplo, William Mayon, que foi um desses grandes homens de Deus, foram vários que tiveram essa. Ele foi, por exemplo, para as ilhas híbridas do Pacífico, que é para lá da Austrália. Só que ele sabia que nessas ilhas, na época que ele foi, que estamos falando de século XVIII, século XIX, nessa ilha, por exemplo, eles estariam indo para lugar, lá as pessoas que estavam lá, os nativos da terra eram conhecidos como os caça-cabeça, canibais. Então por isso que eles, quando faziam o seu voto de entregar o evangelho, eles sabiam que possivelmente não voltariam, porque antes desse homem ir, os missionários que foram antes deles, todos foram mortos. Só que quando ele chega lá, ele não temia pela sua vida, porque ele estava totalmente comprometido. O livro ele trata disso, ele estava all in. Ele estava totalmente engajado. Por quê? Porque ele já morreu para Cristo. Ele entregou a vida dele para Jesus. E depois de 35 anos ele serviu ao Senhor naquele lugar. O caixão dele já estava preparado há 35 anos. Porque ele era um missionário só de ida. Ele viveu naquela tribo e amou. Quando ele morreu, os membros daquela tribo enterraram no meio do vilarejo onde ele pregou o evangelho e gravaram na lápide dele, na língua deles, a seguinte frase. Essa é a frase que nós devemos deixar. Ninguém está pedindo para você ir para um lugar para morrer. Mas nós devemos ser comprometidos em todos os lugares que a gente está. Em tudo que a gente faz. Em todas as nossas atitudes e nossas ações. Na lápide foi colocada a seguinte frase que os próprios nativos da tribo colocaram.
Quando ele chegou, não havia luz. Quando ele partiu, não havia trevas. Dá para entender o que é você ser uma pessoa comprometida com Deus? Será que é isso que a gente carrega no nosso coração? Realmente, quando a gente fala de ser um cristão, servir a Deus. Eu queria que você fosse para sua casa essa semana pensando nisso. Sobre no que você talvez, porque se eu abrir a mensagem dizendo estar completamente engatados com Deus, encaixados com Deus, mas que isso exige uma reflexão da nossa vida. No que? É uma boa pergunta para você fazer para Deus essa semana. Fazer para o Espírito Santo de Deus, que está trabalhando em nós. No que eu preciso mudar? O que eu posso melhorar? Ou será que eu já estou pronto? Estou perfeito. Eu não preciso melhorar nada. Essa pergunta, eu acredito que é uma pergunta que eu já tenho feito algumas semanas, porque essa pregação já era para ter pregado e eu não tinha condição. Eu até preparei uma coisa mais light semana passada, mas que foi uma bênção para mim. Light que eu digo do tamanho, viu? Não no... Porque não estava... A semana passada eu também não estou lá muito bem mais. Mas Deus tem me dado graça e eu amo falar de Deus. Eu tenho essa responsabilidade, esse compromisso. Me custa quando eu não posso fazer isso. Mas eu queria que você fosse para a sua casa e você falasse para Deus. Qual é o posicionamento que eu estou? E a partir daí a gente continua na semana que vem. Amém? Se coloca de pé. Quero fazer uma oração por você e por mim também. Para que Deus possa trabalhar na sua vida, trabalhar na minha vida, na nossa vida, porque nós possamos crescer cada dia mais. Jesus, o Senhor conhece cada vida que aqui está, Deus. E eu confesso para o Senhor que muitas vezes nem eu mesmo me conheço, Deus. Eu me surpreendo com as minhas atitudes. Eu me surpreendo, Senhor, com as coisas que eu falo. Eu me surpreendo, Senhor. Porque eu nem mesmo me conheço muitas vezes. Mas eu fico tão feliz, Senhor, porque eu sei que eu não estou desamparado. Eu tenho a Tua palavra, Senhor. Nós temos o Teu Santo Espírito, Senhor. Cada um de nós, Senhor, tem porção linda, Senhor, da Tua palavra para aprender. E à medida, Senhor, que a gente se aprofunda nessa palavra, não tem como, Deus, nós não sairmos diferente disso. Porque essa é uma palavra tão profunda, Deus, que vai no fundo da nossa alma, Senhor, e nos faz realmente pensar em quem nós somos, Deus. Qual tem sido as nossas atitudes, Senhor? Para olhar, Senhor, como esse missionário, Senhor, das pessoas que olharem para ele e falar, quando ele chegou, não tinha luz aqui onde nós estávamos. Mas quando ele foi embora, não tinha trevas. Pai, que nós possamos, Senhor, aprender nessa caminhada, Deus, a brilhar essa sua luz em todos os lugares onde a gente estiver, Senhor. Seja na nossa casa, na nossa escola, seja trabalhando, seja no nosso dia a dia, Senhor. Seja tratando de assuntos, Deus. Seja fazendo uma prova, seja dirigindo. Deus, que o Senhor sempre faça isso na nossa vida, Senhor. Não nos deixa, Deus, sairmos, Senhor, da igreja sem aprendermos algo da Tua palavra. Mas não somente sermos, Senhor, bons alunos, Senhor, no sentido de aprendermos, para levarmos, Senhor, um aprendizado teórico, mas de nós sermos bons alunos para trazermos isso para a vida. E trazermos esse ensinamento para o nosso dia a dia, Deus. Para que outras pessoas também venham, Senhor, a conhecer o Teu Evangelho.
Que nós possamos estar dentro e comprometido com a tua palavra. Cada um, Deus, eu agradeço por cada criança dessa igreja, Senhor, que tem a oportunidade de vir aqui para aprender da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada adolescente dessa igreja, Senhor, que tem, Senhor, nesse momento, para alguns deles, decisões complicadas para tomar, Senhor. Escolas para seguir. Falava com alguns deles essa semana, Senhor, porque eu sempre gosto de ouvir quais são os planos que eles têm, Deus, para mim ajudar eles em oração, Senhor. Pai, eu vejo, Senhor, a luta que é, talvez porque vão ter que ir distante, vão ter que ficar longe da família. A luta que é, Senhor, tomar uma decisão, qual é a sequência que vão dar para a sua carreira. Mas que nós nunca nos esqueçamos, Deus, de orar pelos nossos adolescentes. Para que eles sempre, nunca percam, Senhor, comprometimento com o Senhor. Para os nossos adultos, Senhor. Pai, para os pais, para as mães. Que o Senhor os abençoe, cuide deles, Deus. Dê, Senhor, orientação, discernimento, Senhor. Que nós possamos sim, Pai, como bons pais, falar da tua palavra, ensinar os nossos filhos o caminho, trazê-los à igreja, orar por eles. Pai, isso também envolve o nosso comprometimento com o Senhor. Aos maridos, às esposas, ao amor nas casas, nos lares, ao nosso compromisso com o Senhor, Deus. Nos abençoe em tudo, Deus. E que no decorrer dessa palavra, o Senhor venha nos trazer, Senhor, estratégia, o Senhor venha mudar, Senhor, alguns comportamentos que nós temos tido, Senhor, e que nós possamos tomar posicionamento com o Senhor. E que, com certeza, Deus, porque a tua palavra não mente, a tua palavra não volta vazia, nós iremos colher os frutos disso, Deus, cada um de nós. Eu agradeço por cada pai aqui, Senhor. Dá, Senhor, do teu sustento, os abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Cuida de nós, Deus. Cuida da tua igreja. Que a tua palavra, Senhor, entre, Senhor, no coração. Entre, Senhor, na alma, Senhor. Trabalhe no nosso espírito. Essa semana nós possamos realmente pensar nessa palavra, Deus. Do nosso compromisso contigo, Deus. Porque o Senhor é a pessoa mais importante que nós temos, Deus. O Senhor é primeiro lugar na nossa vida. E é ao Senhor que nós amamos, é ao Senhor que nós colocamos a nossa oração agora. Espírito Santo, tenha a liberdade de trabalhar com cada vida, Senhor. Tenha a liberdade de trabalhar com cada coração, Deus. Tenha a liberdade, Senhor, de agir no meio das casas, dos lares, Deus. Trabalhe em nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.